Nosso Deus está presente nesse lugar. Aleluia. Nós louvamos a Deus porque nós cremos que Deus, Ele conhece a nossa necessidade. Ele sabe tudo aquilo que precisamos. Mas também Deus, porque nos salvou, Ele quer também ouvir o nosso louvor e a nossa gratidão a Ele. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, é exatamente para nós vivermos aquilo que Deus quer que nós vivamos. Jesus falou que a vida seria em abundância e a paz seria tal que o mundo não tem para dar. Interessante que Deus, ele tem uma alegria muito grande de nos ver felizes. E Ele quer que isso aconteça independente das circunstâncias. E quando nós só somos felizes quando as circunstâncias são favoráveis, quando está dando tudo certo, e quando as coisas começam a tomar um rumo diferente daquele que a gente pensa, e nós então começamos a reclamar e a resmungar, isso entristece o coração de Deus. Sabe por quê, amados? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus não faz nada errado, Deus não permite acontecer nada conosco que não seja para o nosso benefício, para nos moldar mais, para nos aproximar mais dele. As permissões de Deus dos acontecimentos na nossa vida são permissões, amados, para o nosso bem. Quando nós entendermos isso, nós seremos realmente gratos e felizes pelo que Deus fez, está fazendo e vai fazer na nossa vida. Nós não podemos achar que Deus esqueceu de nós quando nós pecamos e fazemos coisas erradas e depois vem, é lógico, as consequências. Mas se nós pedimos perdão a Deus, o pecado está perdoado, embora as circunstâncias e as consequências acabam ainda atingindo a gente por um tempo, mas logo vai passar, porque o pecado foi perdoado. Aleluia! Nós temos acesso, livre acesso a Deus, quando nós pecamos, porque Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho, através da sua carne, que é o véu que foi rasgado, para diante do trono de Deus, ali, colocarmos a nossa oração, a nossa necessidade, confiar no Senhor. É a nossa necessidade. Porque nós precisamos de muitas coisas, mas se você quer ter essas coisas que você precisa, então confia no Senhor. Nós podemos estar embriagados com as coisas do mundo. Nós podemos estar enganados com as coisas que o mundo nos mostra, nos ensina. Deus não quer que você fique assim. Deus quer que você fique com os olhos abertos, olhando para as coisas que são de cima. Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 13, ele diz: se já ressuscitastes com Cristo, então olhem para as coisas que são de cima e não para as que são da terra. Porque as da terra são passageiras, são efêmeras, as do céu são eternas. Então, amados, nós nos decepcionamos porque olhamos pelas coisas na visão terrena, pela parte horizontal da nossa vida. O crente vive pelo vertical, ele vive no Espírito, andando no Espírito, guiado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, aprendendo com o Espírito, aleluia, e acertando os seus passos no Espírito com a luz da palavra de Deus, que ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Interessante que nós vemos como Deus trabalha, como Deus faz as coisas, como Deus muda as circunstâncias para nos abençoar. Eu estava pensando em que pregar para vocês hoje. E Deus, Ele colocou no meu coração um fato de falar sobre coisas boas, sobre coisas que são promessas dEle, que Ele estará conosco
Ele estará ao nosso redor, Ele estará nos guardando. O Salmo 23, ele traz uma das mensagens mais lindas, que é decorada por crianças e repetida várias vezes e vivida por aqueles que querem conhecer. O Salmo 23 é bem tão conhecido, mas ele tem tantas verdades aqui, amados, que nós muitas vezes esquecemos. Conhecemos o Salmo, mas esquecemos de estar em contato com o dono do Salmo, o Senhor do Salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E o versículo 6, terminando o Salmo, diz: certamente, aleluia, isso é importante, amados, certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O versículo 6 do Salmo, amados, ele não é muito comentado, mas ele traz a nós uma segurança sem par. Ele fala: certamente, isso é certo, é seguro. Seguro o quê? Que a bondade e a misericórdia do Senhor. Bondade e misericórdia. Nós falamos que a Bíblia não diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A bondade e a misericórdia me seguirá. Sabe, amados, a cada dia nós temos isso em nós, a bondade de Deus e a misericórdia dele. Nós erramos, nós falamos palavras que não devíamos falar, nós pensamos coisas que não devíamos pensar, nós fazemos coisas erradas e aquilo nos traz uma tristeza tão grande. Mas a bondade e a misericórdia do Senhor nos segue nesse dia também, porque o Espírito de Deus em nós nos leva a um arrependimento, a um pedido de perdão, a um sentimento triste no coração de que erramos contra Deus. E aí confessamos o nosso pecado. E o perdão está à disposição, porque Jesus nos perdoa. Muitas vezes, amados, nós somos enganados pelo inimigo, que não temos ainda sido perdoados. Que para Deus nos perdoar, precisamos fazer muitas coisas boas e bonitas para nós merecermos o perdão. Na verdade, o perdão de Deus não é por merecimento, assim como a salvação. O perdão de Deus, amados, é apenas quando dá arrependimento. O réu, ele culpado, ele se arrepende, mas ele vai sofrer a pena. Mas o réu, pecador, que já creu em Jesus Cristo, já tem a liberdade garantida, o perdão garantido, quando o pecado é praticado e confessado e abandonado. Aí então o perdão está à disposição. O problema do pecado, amados, ele já foi resolvido há 2000 anos atrás. Mais ou menos isso, que quando Jesus foi crucificado naquela cruz do Calvário, ele levou sobre si os nossos pecados, toda a acusação, tudo aquilo que nos condenava. Veja, se você puder abrir em Colossenses no capítulo 2, você acompanhe comigo o raciocínio desse perdão maravilhoso, dessa forma gloriosa como Deus pretende ter eu e você ao lado dele, felizes e alegres e contentes, pois ele nos recebe por sua presença, não por nossos méritos,
mas Ele nos recebe em sua presença, porque aconteceu algo glorioso. Veja, no versículo 14 do Colossenses, do capítulo 2, ele fala a verdade, mas eu quero ler alguns versículos antes para que você veja o que o crente, ele é completo em Cristo, entendeu? O crente é completo em Cristo, ele tem que viver assim, olha. O versículo 9 diz, porque nele, Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E vocês estão perfeitos nele. Aleluia. Não é em nós mesmos a perfeição. A nossa perfeição é em Jesus. Quanto mais com Jesus, mais perfeito estamos diante de Deus. Porque a justiça que Deus vê não é a nossa, é a de Jesus em nós. Aleluia. E ele diz, estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Sabe o que significa isso? Tanto anjos, arcanjos, querubins, serafins, quanto os demônios, principados e potestades também estão debaixo da autoridade do Senhor. Não há nada, amados, nada que não esteja, aleluia, debaixo da autoridade de Jesus. Ele é Senhor, Ele conquistou na cruz do Calvário, Ele venceu a morte e o inferno, Ele tem as chaves em suas mãos, Ele tem todo o poder nos céus e na terra, Ele continua sendo o mesmo Senhor de sempre, agora exaltado e glorificado diante do nosso Deus, aleluia. Interessante. Estás perfeito nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade, no qual vocês também estão circuncidados com a circuncisão, não feita por mãos, do despojo do corpo do pecado da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu vida juntamente com Ele, perdoando-vos. O quê? Perdoando-vos todas as ofensas. Aleluia. Todas. Aqui não fala algumas ou muitas. Aqui fala todas. E por quê? Aí o versículo 14 conclui dizendo, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Sabe, amados, é isso que nós temos que entender. Que a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então esse é o motivo. Que mesmo que estejamos numa cama, mesmo que estejamos num momento difícil da nossa vida, é motivo para nós estarmos dizendo, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que me salvou, que me perdoou, e a sua bondade, a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A misericórdia do Senhor segue você. A bondade do Senhor está seguindo você, mesmo que você não entenda, mesmo que você não aceite, ela está ali, à nossa disposição. Tem muita gente, amados, que segue por essa senda dessa vida, sofrendo, se lastimando, chorando, reclamando, e nunca desfruta desse benefício que é gratuito, está à disposição, pois aqui está escrito que Ele, Jesus, pegando a cédula, isto é, era um tipo de uma promissória, que ali constava a nossa dívida impagável. Jesus pegou essa cédula, cravou-a na cruz e nos perdoou todas as nossas ofensas.
Aí você fala, mas por que eu vivo pensando e lembrando do passado? É porque você está ouvindo o acusador da sua alma. Ele tem uma cópia dos seus pecados. E ele fica lembrando de você toda hora. Os pecados que Deus já perdoou, já esqueceu, mas você não esquece. Porque Deus perdoou. Mas o diabo lembra você e diz, está vendo, você não merece, você não serve. Olha só a sua vida, você acha que você agora vai querer ser bonzinho, direitinho? Olha a sua vida atrás, como que foi? Mas, amados, não importa. A nossa vida no passado, o Senhor carregou o nosso passado, jogou no mar do esquecimento, todos os nossos pecados foram perdoados, a sua bondade, a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Guarda esse versículo 6. Ponha ele como uma espada e um escudo em tuas mãos. Recite ele quando o inimigo atingir você com sentimentos de tristeza, de angústia. Quando o inimigo quiser tirar a tua alegria, lembrar quem você foi, diga a ele, mas a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Os meus pecados foram perdoados. A cédula que me era contrária, Jesus tomou-a e cravou na cruz. Não há mais dívida, não há mais dívida. Jesus pagou a minha dívida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que ele falou que ele despojou os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Hoje eu ouvi alguém falar que ouviu na igreja dele que Jesus foi obrigado a morrer na cruz. Eu achei tão interessante que ele mesmo falou quando quiseram defendê-lo ou tirá-lo da cruz, e disse, ei, você acha que se eu quisesse eu não perderia, o Pai não enviaria 12 legiões de anjos e eu escaparia? Ninguém tira a minha vida, ele disse, eu mesmo a dou. Isso foi por amor, não foi por obrigação. Uma coisa que é feita por obrigação não é amor, é verdade? Se Jesus tivesse morrido por obrigação, foi obrigado a morrer por mim e por você, meu Deus, então não é amor. Onde estaria o amor de Deus? Onde estaria o João 3,16 que nós falamos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho? Até o sofrimento de Jesus agradou a Deus. Amém. A Bíblia diz, Deus agradou moê-lo. Deus se agradou em moê-lo por nós. Porque pelo sacrifício de Cristo, pelo sofrimento dele, o sangue derramado proporcionou o perdão dos nossos pecados, a aniquilação da ofensa. Agora não há mais ofensa, somos um em Cristo Jesus, e o Espírito Santo está em nós. Somos um em Cristo. Já não somos nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. Deixe Jesus, aleluia, viver em você. Vamos deixar Jesus viver em nós, como Paulo falou várias vezes isso. Ele até falou, olha, por mim, o bom mesmo seria estar fora desse corpo, estar com Cristo. Mas por causa de vocês que ainda tem algumas coisas para entregar, então eu fico aqui. Mas o viver para mim agora, o que resta é viver na carne. Eu vou viver isso na fé, aleluia, do Filho de Deus. Eu vou viver pela fé, amados. Nossa vida é pela fé. Se você quiser ganhar esta vida, Jesus disse, você vai perdê-la. Mas se você, por amor a mim, perder a sua vida na terra, você vai ganhar, vai achar. Sabe o que significa isso? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, as minhas atitudes, a minha vida. Agora eu vou saber o que Jesus quer, o que Ele pensa, o que Ele deseja para hoje. Como vou saber? O Espírito Santo que habita em nós vai nos ensinar. O Espírito Santo que habita em nós, amados, vai nos mostrar. Sabe por quê? Porque estamos num mundo de pecado, embora somos perdoados, mas ainda o pecado está em volta de nós. E
de por algum momento respinga em nossas vestes brancas a sujeira do pecado, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Porque confessamos a Ele, nos entristecemos pelo Espírito, pelo pecado cometido. Confessamos: Jesus, me perdoa, eu errei, eu pequei, acabou! O sangue de Jesus limpa. Estamos de novo limpos na presença do Senhor, na justiça de Cristo em nós. Cristo em nós, esperança da glória. Por quê? Porque a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia. A bondade e a misericórdia. Se você começa a meditar no seu passado, na sua vida, no que você já fez, os pecados contra Deus, você fala: como pode? Que amor é esse? Mas Ele não hesitou. Ele não hesitou em dar a você e a mim o perdão dos nossos pecados. Ele não questiona mais nosso passado, amados. Por acaso Ele questionou o passado daquela mulher adúltera que foi lançada aos seus pés? Ele não questionou, Ele só disse a ela: vai e não peques mais. Ok? Deus não está interessado no nosso passado. O nosso passado, a nossa sujeira só interessa ao inimigo da nossa alma, que nos acusa, que nos mantém na tristeza, que nos mantém desolados, sem esperança, sem paz. Mas, amados, quando nós cremos que a misericórdia e a bondade do Senhor nos seguirão todos os dias, quando vem as acusações, quando vem o sentimento de culpa, ao mesmo tempo vem o Espírito Santo lembrando-nos, dizendo: olha, mas a bondade e a misericórdia do Senhor te seguem. Porque se você confessou os pecados, 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oh, aleluia! Que bom é servir a esse Deus tão maravilhoso. Saber que Ele é o nosso pastor. E na verdade, o nada nos faltará, traduzido mais próximo ao sentido original do grego, seria: ele nunca vai me faltar. Quer dizer, Jesus nunca vai faltar para nós. Isso que é o sentido mais perfeito da tradução do grego, do hebraico e do grego. Porque quando Davi escreveu foi no hebraico. E quando traduzido, as expressões tanto grego como hebraico têm que ser levadas em conta do sentido que foi falado. E aí então a gente vê que nesse sentido, no hebraico quer dizer: não teremos falta dele, nada dele nos faltará. E isso, amados, é vida. Jesus é vida. Então, se nada de Jesus falta em nós, nós temos vida em abundância. Por que vida em abundância? Porque o inimigo está tentando tirar a nossa vida a cada dia. E como ele pode tirar a nossa vida? Tirando a nossa alegria, o nosso prazer de servir a Deus, tirando o nosso testemunho pessoal de que Deus está em nós e Ele é maravilhoso para cuidar da nossa vida. Aí então nós ficamos melancólicos, nós reclamamos, nós ficamos tristes e nós queremos que alguma coisa aconteça de extraordinário para que de novo sintamos que Deus está conosco. Mas Ele diz, e Ele fala na sua palavra, que não precisa Ele falar mais nada sobre isso, que está conosco ou não, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. E a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Oh, aleluia. E eu falei no meu coração: Senhor, mas como é bom servir a Ti. Porque, olha, eu me conheço. E se eu deixasse eu me julgar, se eu fosse honesto, se eu for honesto no meu julgamento próprio, eu me condeno ao inferno. E é essa condenação que todos têm. Mas, veja bem, amados, nós estávamos condenados ao inferno, todos os homens estão.
Mas Jesus Cristo veio para tirar essa cédula, essa culpa, essa incriminação sobre nossa vida de pecado. E quando você o aceita como seu Senhor e Salvador, e quando você crê em Jesus Cristo como Senhor da sua vida, essa dívida que é impagável, que é insustentável, que nós não podemos pagá-la, Ele toma essa cédula e crava na cruz. Aqui está escrito: havendo riscado a cédula que nos era contrária nas suas ordenanças, de alguma maneira ela nos acusava, ela nos mostrava o contrário da bondade, mostrava como éramos maus e pecadores e merecedores da condenação. O que Ele fez? Tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Eu já falei aqui uma vez e falo: quando o inimigo te acusar dos seus pecados que você já confessou e deixou, diga a ele: vá para a cruz e lá você vai ver meus pecados cravados. Oh, aleluia! A minha dívida Jesus já pagou, os meus pecados Jesus perdoou, e hoje eu sou livre para adorar, livre para glorificar. E que se nós não fizermos e não falarmos isso para nós mesmos, o inimigo nos engana com seus ardis, com seus sofismas, e nos mostra o outro lado, nos mostra um outro tipo de plano, outra perspectiva, e que nós nos assustamos e achamos que ainda não estamos salvos, porque não cremos verdadeiramente no Senhor, porque sentimos que a maldade ainda está em nós. Mas Paulo disse no capítulo 7 de Romanos, que com o corpo ele serviu o pecado, mas com o Espírito ele servia a Deus. Sabe o que ele quer dizer? Quanto mais inclinado para o Espírito de Deus, menos pecado nós seremos afetados por Ele. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, nós não vivemos mais, Cristo vive em nós, aleluia. E é Cristo em nós a esperança da glória, Cristo em nós a esperança do perdão, Cristo em nós a esperança da alegria e da paz, da vida em abundância, vida com qualidade, vida ser vivida com alegria, mesmo em meio às dificuldades. Mesmo no hospital doente, a alegria estará em nós. Mesmo com dificuldades financeiras, a alegria do Senhor estará em nós, trazendo paz. Mesmo, amados, na hora de uma tristeza muito grande, de perda dos nossos, a alegria do Senhor se fará presente para nos consolar, nos ajudar. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor e o amor de Deus, que é a mesma coisa, a Bíblia fala que é o Espírito de Deus que é derramado em nossos corações. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. E cada dia eu repito para mim mesmo, embora muitas vezes a tendência nossa é esquecer e querer o eu sobressair na nossa vida, e nós então resmungamos de novo, falamos bobagem, falamos coisas que não devemos falar, e vem a tristeza no nosso coração, porque sabemos que não agradamos a Deus com essas coisas. Você pergunta: será que Jesus faria isso que eu estou fazendo? Será que Jesus aprova isso que eu estou fazendo agora? Mas aí então vem a tristeza, e junto com a tristeza vem a necessidade de pedir perdão, e a gente pede perdão ao Senhor, e Ele, aleluia, Ele perdoa os nossos pecados. Coloque esse capítulo, versículo 6 do Salmo 23 na sua mente. Guarde ele, use como escudo da fé e como a espada do Espírito para se defender contra os dardos inflamados do maligno que vem à sua mente, para tirar a sua paz, a sua alegria no Senhor. Oh, glória! Não esqueça mais desse versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, todo mundo lembra. Mas o versículo 6 é pouco notado pelas pessoas. Mas ele fala algo extraordinário. Ele nos mostra o nosso dia a dia. Ele nos mostra o hoje, o amanhã, o depois, o depois, o depois. Que aí diz, certamente, isso é verdade. É verdade, é verdade. E que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão
todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Oh, aleluia. Você está feliz? Amém. Não é um motivo para nós ficarmos felizes com isso? Amém. De termos essa notícia de Deus para nós? Pecamos, erramos, tropeçamos, nos enganamos, somos iludidos, enganados, mas de repente você, uau, e eu errei, Deus me perdoa, Senhor, por favor. O perdão está à disposição. A graça de Deus é isso, amados. A graça é favor não merecido. É algo que nós não merecemos. Pela graça nós somos salvos. Foi por meio da nossa fé. Não veio de nós. É um dom, é um presente do Senhor. E não vem de nossas obras, do que fazemos. Porque ninguém venha se exaltar, se gloriar, porque fez mais do que o outro. Não! A salvação independe de obras. As obras que nós fazemos hoje é porque somos salvos, não para ser. Porque gratos ao Senhor pelo que Ele nos salvou, nós renunciamos o mundo, o pecado, e como disse nossa irmã aqui, fugimos. Tem coisas que a gente enfrenta, mas tem coisas que você tem que fugir. Quando é concupiscência da carne, tem que fugir. Mas quando é ataque do inimigo, enfrentar, achegue-se a Deus, resista ao diabo e ele foge. Esse mundo é terrível, né, pastor? Esse mundo é tremendo, a gente é enganado pelo mundo. Sim, mas essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé em quê? Na palavra do Senhor que é verdade. E aqui diz certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Você e eu estamos hoje aqui, amados, pela misericórdia de Deus. O que era para estar acontecendo com vocês já? Imagina. Quantos perigos você já passou, quantos acidentes você já compartilhou, já participou, até já viu? Quantas coisas da sua vida que você fala, escapei, não é verdade? Ele está te guardando, Ele te protege, nada acontece na nossa vida que Ele não esteja no total controle delas. Por isso, assim que a nossa confiança e nosso crédito na palavra de Deus for verdadeiro, essas palavras vão fazer parte da sua defesa diária, quando você vai dizer, não, mas a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanha a cada dia. Oh, aleluia! Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Os irmãos estão percebendo como é bom servir a Deus? Como não podemos esquecer das suas promessas? Como não podemos esquecer quem é esse Deus que nós servimos? É um Deus poderoso, é um Deus criador, é um Deus todo poderoso, criou os céus e a terra, todas as coisas foram criadas por Ele, na palavra do seu poder, não existia nada, nem matéria-prima, mas Ele disse, Ele falou e vieram a existir o que hoje você vê. Não havia nada, que não existia material, não existia como, mas Deus, haja isso, e houve, e aconteceu, e foi criado por Deus. Agora, esse mesmo Deus todo-poderoso, é o mesmo Deus que cuida de você e de mim. E essa palavra aqui do Senhor dizendo, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Ele segue você hoje, seguiu ontem, antes de ontem, o ano passado, e desde quando você nasceu. E te seguirá todos os dias da tua vida. Amém? Amém, glória a Deus. Repita isso para você sempre. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Aleluia. Pai querido e santo. Aleluia, glória Aqui a Deus. está a tua igreja, o teu povo. Santo é teu nome. E nós queremos te agradecer porque a tua palavra confirmada em nós, sobre o teu cuidado a nós, Senhor, nos faz descansar.
Saber que temos um Deus que cuida de nós, um Deus que nos protege, um Deus que nos entende, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, e essa bondade, essa misericórdia nos faz permanecer vitoriosos a cada dia. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, guarda a cada um dos teus servos e servas que ouvem essa mensagem agora. Aleluia. Estende a tua mão para tirar toda a tristeza, toda a mágoa, toda a lembrança triste do coração e da mente. E que venha à memória esses versículos que nós lemos aqui do Salmo 23. E principalmente esse, Senhor, que nós lemos que a tua bondade e a tua misericórdia, ela nos seguirão todos os dias. Isso é uma verdade, porque cremos na tua palavra, que é a verdade. Aleluia. E é no nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pode sentar.